Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui outra vez. Vamos começar a notícia da semana aqui na Califórnia. As palavras mãe, pai, marido, mulher não podem mais aparecer nos livros didáticos. Tem que ser parceiro 1 e parceiro 2. É claro, porque tanto faz ser mãe, ser um pai ou uma mãe, ou dois pais ou duas mães, é isso? Ou dois pais mães, né? Então já não pode mais ser designado por essa odiosa diferença de gênero, que embora seja um fenômeno universal, conhecido até no reino animal, né, hoje em dia é tido como uma construção cultural artificiosa e repressiva, que tem que ser então abolida e trocada por parceiro 1 e parceiro 2. É evidente que isso sendo adotado nos livros didáticos, logo será também adotado nas aulas, de modo que as crianças não poderão se referir mais a seu pai e sua mãe como pai e mãe, mas como parceiro 1 e parceiro 2, tá certo? E logo, mais tarde, vocês não tenham a menor dúvida, as palavras pai e mãe serão consideradas de palavras politicamente incorretas que não devem ser usadas em circunstância alguma. Né? Falando em mudar palavras, tem aí uma juíza, até esqueci o nome da dona, deixa eu ver se eu acho aqui, que fez aí um arrazoado em favor do casamento gay, tá certo? E ela acha que a própria palavra homossexual é uma palavra preconceituosa, tá certo? Então tem que ser homoafetivo, não é isso? Quer dizer que o amor que o homem tem pelos seus amigos tal, passa a ser também então homossexual, não é isso? Pela definição. Porque que eu saiba, o que vai caracterizar o casal gay não é que um gosta do outro, tem amor pelo outro. Porque amor eu tenho pelos meus filhos, tenho amor pelos meus amigos, tá certo? Tenho amor pelo meu pai, e assim por diante. Jesus Cristo tem amor pelos apóstolos. O que diferencia o casal homossexual não é que um ama o outro, é que um dá para o outro e o outro come um, tá certo? Não é um problema de afeição, tá certo? É um problema anal, você está entendendo? Esta que é a diferença. Tá certo? Quer dizer, é um problema de gozo sexual puro e simples. É isso que diferencia. Porque senão você vai ter que dizer que qualquer pessoa, qualquer homem que sinta amor pelos seus vizinhos, pelos seus semelhantes, etc., está tendo uma relação homossexual com ela. Então, essa juíza, deixa eu ver o nome da desgraçada aqui, peraí. Quer dizer, está dentro de um aqui, ó. Juíza Maria Aglaê Tedesco Vilardo, da 15ª Vara de Família da capital. Olha, eu não entregaria um concurso de cachorro para esta dona julgar. Porque a pessoa que vem com esse tipo, fazer de charlatanismo semântico, tá certo? Não é digna de confiança. Porque isso que essa mulher está fazendo com as palavras é vigarice. Quer dizer, você não pode, porque você achou, você rotulou, né, que a palavra é preconceituosa, embora a palavra seja usada pelos próprios homossexuais o tempo todo, existem associações de homossexuais, tem o nome homossexual, tá certo? Existem apologias do homossexualismo que o chamam de homossexualismo, ela de repente ela inventa que isso é preconceituoso, tá certo? E daí produz uma palavra politicamente correta, tá certo? Que dá um significado totalmente errado do negócio. Quer dizer, se o que define, vamos dizer, a relação homossexual é o amor que um tem pelo outro, então a totalidade da espécie humana é constituída de homossexuais e não tinha percebido até hoje. Tá certo? Quer dizer, que toda afeição de uma pessoa por outro do mesmo sexo passa a ser, né, homoafetiva. Então não tem como distingui-la dos homossexuais. Então, isso aí é vigarice semântica. Tá certo? A pessoa, vamos dizer, se ela fosse cabo eleitoral, se fosse trabalhar com uma agência de publicidade, tá certo fazer esses troquinhos verbais. Uma juíza fazer, isso é imoral, absolutamente imoral. Ai. Mas, então, esse negócio do pai e mãe, isso aí, vocês somem, vamos dizer, todas estas iniciativas que estão sendo espalhadas pelo mundo há pelo menos 50 anos, no sentido de modificar fundamentalmente as relações humanas, modificar a percepção que os seres humanos têm da realidade, modificar a própria natureza humana. Isto tudo é um plano civilizacional inteiro. Não é uma questão de regime político, não é uma questão jurídica. Não. Isto aí é uma radical revolução na escala civilizacional.
tá certo? É a mudança da posição do homem no cosmos. Porque meia dúzia de malucos acreditam que eles são melhores que os outros, que eles conhecem o futuro, que eles sabem o que é bom para nós, que eles conhecem a verdadeira realidade da qual nós estamos privados, tá certo? Então, eles querem modificar a nossa percepção da realidade. Quer dizer, no fundo, tudo isso é o quê? É uma revolução gnóstica. Isso é uma seita gnóstica que acredita que existe um conhecimento esotérico do qual eles participam e que é a verdadeira realidade. E nós, os profanos, estamos fora. Então, eles têm o direito de modificar o nosso cérebro, modificar nossos hábitos, modificar nossos sentimentos, modificar nossas percepções. E pior, não se iludam. Eles vão fazer isto. Eles vão ir até o fim. Todas essas leis absurdas, por mais absurdas que elas sejam, elas serão implantadas à força. E se forem absurdas, serão implantadas com maior vigor ainda. Porque não existe prova maior do domínio que uma pessoa tem sobre outra do que ela forçá-la a fazer o absurdo. Então, quer dizer, a obediência forçada ao absurdo. Não é isso? Agora, também, veja, junto com esse negócio de proibir as palavras mãe, pai, marido e mulher, também as escolas da Califórnia, acho que tem que haver banheiros especiais para pessoas, para meninos que acham que são meninas e meninas que acham que são meninos, tá certo? Agora, aí surge um problema, porque você vê, por exemplo, o pessoal homossexual tem várias modalidades. Você tem o machão que gosta de machão, e você tem o outro que quer ser menina, tá certo? E tem menina que tem, o outro quer ser menina, mas não para ele transar com homem, mas para ele transar com outra menina, é o transexual lésbico. Tá certo? Então você imagina a quantidade enorme, a variedade de banheiros que vai ser preciso ter para atender a todas as diferenciações de papéis sexuais admissíveis na fantasia homossexual. Porque, olha, você vê, a diferenciação de sexo, a diferença de forma de corpo não é uma fantasia, isso é uma realidade que é dada no sentido. Agora, a diferenciação de hétero e homo e as várias diferenciações internas do chamado grupo homossexual, tá certo? São meras questões de fantasia. Quer dizer, o sujeito pode pensar a coisa de um jeito e pensar do outro. Quer dizer, como é que isso diferencia? Preste bem atenção. O que diferencia, digamos, um homossexual desse de academia de musculação, tá certo? De um travesti, tá certo? É aquilo que os excita. Quer dizer, essa é uma simples imagem excitante que ele tem na cabeça. Ora, imagens excitantes, meu filho, não tem força no mundo que consiga estabilizá-las. Isso aí pode mudar a qualquer momento. Bate o vento, o sujeito está querendo outra coisa. Quer dizer, a fantasia sexual, ela é ilimitada. Então, você imagina, se você vai ter que ter um banheiro diferente para cada fantasia sexual diferente, né? Como é que vai ser? E o banheiro dos sadomasoquistas, como é que vai ser? Né? E os banheiros do sujeito que quer transar com ovelha, né? Como é que é o negócio? Quer dizer, e por que essas pessoas também não teriam seus direitos? Tá certo? Vamos dizer, e o que será dos masturbadores, que só gostam de si mesmos, né? Que só querem o chamado vício solitário? Quanto mais solitário, melhor. Como é que vai ser isto? Não é isso? Então, vocês viram, na hora em que essas fantasias se tornam origens de direitos, então isso significa o seguinte: é a razão humana, é a inteligência humana, é o senso de realidade que está sendo obrigado a se ajoelhar perante fantasias. E a exigência de que, quer dizer, a razão e a realidade se curvam perante as fantasias é psicose. Então isso é uma psicose coletiva planejada e induzida. Estas coisas juntas, que vem com, vamos dizer, o feminismo, gay, etc., tudo isso configura, vamos dizer, o maior crime que já se fez contra a inteligência humana e contra a dignidade humana ao longo de toda a história humana. Porque eles querem, vamos dizer, nos reduzir a bichinhos. Bichinhos que são obrigados a se disciplinar segundo as fantasias dos seus donos. Que nem assim, a mulher compra um cachorrinho branco e quer pintar o cachorro de cor de rosa, de verde, de roxo. Tá certo? Não pode existir cachorro verde, você sabe perfeitamente. Mas a pessoa, ela cismou: eu quero que o meu cachorro seja verde, eu quero que o meu cachorro seja cor de rosa com bolinhas. Tá certo? E pinta o cachorro sai que nem um palhaço. Eles estão fazendo a mesma coisa com a gente. Então, é mesmo o governo da rainha de copas. Tá certo? Agora, por esses dias me enviaram aqui, vamos dizer, um arrazoado muitíssimo bem feito de um advogado, deixa eu ver o nome do homem. Um momentinho aqui, é tanto
céu, é tanta notícia que tem aqui que a gente fica até besta. Era Paulo não sei o que da Costa. Onde foi parar isso, hein? Eu realmente não estou achando. Mas era Paulo não sei o que, Costa, Melo, um negócio assim. Mas eu tenho que achar isso aqui porque eu tenho que dar um link para vocês. Tenho que dar uma pista porque vocês têm que estudar esse papel que é realmente muito bem feito. Ele mostra que esse negócio esta lei dos homossexuais é uma lei totalmente anticonstitucional. Porque qualquer grupo diferenciado... Ah, está aqui. Paulo Fernando de Melo Costa. Eu acho que isso deve estar na página do... Acho que você procurar na página do Júlio Severo, o blog do Júlio Severo, vocês vão achar isso lá. Paulo Fernando de Melo Costa. É um arrazoado aqui de umas 10 páginas, não é muito longo. Mas ele mostra que a ideia de você conferir determinados direitos especiais a uma comunidade por ser homossexual tornará essa comunidade totalmente diferente das outras. Porque você vê, quando o sujeito é bêbado, ele tem direitos, não por ser bêbado, mas apesar de ser bêbado, ele tem direito enquanto pessoa, enquanto cidadão, não enquanto bêbado. Agora, os homossexuais, eles não querem isso. Eles acham que isso é discriminação. Eles acham que eles terem direitos exatamente como os outros cidadãos é discriminação. Eles têm que ter direitos especiais por ser homossexuais. Isto é, se você criticar qualquer outra conduta no mundo, se você critica a conduta do bêbado, ou a conduta do homem religioso, ou a conduta do bom cidadão, que é bom pai, bom marido, bom trabalhador, tá certo? E tudo isso pode ser criticável. Não há... Agora, se você critica aquela conduta em particular, tá certo? Que é a prática homossexual, aí você vai para a cana. Ou seja, esta conduta, ela, por ser o que é, ela dá um direito especial. Isso é, o cidadão tem esse direito, não por ser um cidadão, mas por ser um homossexual. Agora, note bem, esta merda desta lei não exige sequer a prova da homossexualidade. Qual é a prova de que o sujeito é homossexual? É a simples declaração dele. Isso quer dizer, qualquer cidadão pode se dizer homossexual, tá certo? E a partir daí ele passa a ter certos direitos. Não é isso? Quer dizer, é um direito que o sujeito adquire por escolha própria. Ele tem aquele direito só porque ele quer e porque ele declara. Quer dizer, isso é uma aberração tão profunda e tão devastadora que a simples existência da proposta já destrói a inteligência jurídica ao ponto de que o sistema legal inteiro para de funcionar. Uma proposta dessa, jogada dentro de um sistema jurídico, é como se fosse um vírus de computador. Ele corrói tudo, ele bagunça tudo, ele modifica a interpretação de todas as leis, ele modifica o sentido de todas as palavras, e pior, quem inventou esta lei, não brasileiro, mas a origem remota, sabe disso. Esta lei é uma arma daquilo que Antônio Gramsci chamava agressão molecular. Agressão molecular é você ir corroendo os edifícios da sociedade a partir da destruição dos vários elementos da sua cultura separadamente. Tá certo? Agora, de vez em quando você faz um ataque geral. E isto é um ataque geral. Porque você imagina se surge uma lei dessa para proteger os homossexuais, quer dizer, não se pode falar mal da conduta sexual deles. Mas pode-se falar mal de qualquer outra conduta sexual ou não sexual. Por exemplo, se você achar, como acha, por exemplo, esse idiota desse Christopher Hitchens, né, que você rezar, por exemplo, é uma coisa horrorosa que você está fazendo contra a humanidade, que é um atentado contra os direitos humanos, que estraga tudo, é perigosíssimo você rezar. Se você escrever um livro inteiro criminalizando a oração, pode, não tem problema. Agora, se um desses desgraçados quer dar o cu, isso é sacrossanto, você não pode falar. Oh, meu Deus do céu. Porque, afinal de contas, vamos dizer, quais são, materialmente falando, no que consiste a relação homossexual? Consiste em sexo anal, sexo oral e masturbação. Ponto final. Essas três coisas. Não há mais nada o que fazer ali. Não vem que é só de afetividade, porque afetividade qualquer pessoa pode ter por qualquer pessoa. A afetividade não define o homossexualismo, ao contrário. Tá certo? Então, no fim, essas coisas, elas passam a ser sacrossantas, elas não são criticáveis. Agora, pensa bem. O que é que o ato de um sujeito comer o outro, porra?
tem de tão sacrossanto que não possa ser criticado? Ora, meu Deus do céu! Quer dizer, isso é a criação de um privilégio supraconstitucional que vai acima da Constituição, porque passa a dar direitos especiais a um grupo, não em função da sua condição de cidadãos, mas em função da sua preferência, do seu gostinho. Você pensa bem, o sujeito gosta de dar o traseiro. Ele gosta, e por causa disso, ele está colocado acima da Constituição. E se você aceita isso, você destruiu a Constituição inteira. Você bagunçou tudo. Você criou o reino da arbitrariedade. Isso realmente funciona como um vírus de computador. E a proposta, ela em si mesmo, não tem nada a ver com homossexualidade. A proposta é apenas um vírus de computador. A proposta é uma arma de guerra, quase, não é nem psicológica, é guerra neurológica. É uma coisa de uma malícia tão grande que o sujeito que apresentou a proposta e devia ir para a cadeia. Pelo simples fato de querer fazer isso, porque isto, vamos dizer, é tentar destruir o edifício constitucional inteiro mediante um ardil. Mas, vamos lá, né? A vida é assim. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha aqui, me mandaram aqui dizendo que durante uma manifestação de apoio ao prefeito de Camaçari, Carlos Caetano, do PT, que foi preso pela Polícia Federal na Operação Navalha, militantes do PT agrediram as repórteres Cristina Miranda, da TV Aratu, e Raquel Porto Alegre, da TV Bahia, afiliada da TV Globo. Raquel chegou a perder os sentidos. A informação não foi noticiada na mídia baiana. O prefeito de Camaçari é amigo do governador da Bahia, Jacques Wagner, aquele surubeiro, que também está sendo acusado de envolvimento com a máfia das obras. O Jacques Wagner é aquele que ficou lá se esfregando na mulher do ministro, e esfregando a mulher dele na mulher do ministro na frente de todo mundo, que é uma coisa que se ele fizesse aqui, a carreira dele está liquidada. No Brasil ninguém nem liga, porque o brasileiro já acostumou, o Brasil já está de 4 perante os petistas. O petista pode fazer tudo. O petista pode aparecer um governador, tá certo? Se esfregando de mulher de ministro na frente de todo mundo e não acontece nada. Agora, se ele pode fazer isso, então por que ele não pode também meter a mão no dinheiro público? Ora, o que tem de mais? Note bem, o espírito do PT, como o espírito desse grupo gay, é o espírito do grupo gnóstico. O grupo gnóstico é o grupo dos santos. Eles são santos, eles são eleitos, eles têm direitos especiais perante o próprio Deus. Eles estão acima da lei natural, acima da lógica. Eles estão beatificados a priori. Porque nasceu. O Lula não disse que ele é sem pecado, as pessoas não prestam atenção. Eles acham que foi apenas um lapsus linguae do Lula, um engano, uma gafe. Não foi gafe, não. O que ele está dizendo expressa a natureza profunda do pensamento dele e do partido dele. Eles sentem realmente que eles não têm pecado, que eles estão acima da religião, acima da lei, acima das normas, acima de tudo. Eles sentem realmente isto. São pessoas que jamais se acusam de qualquer coisa. Jamais. Elas não têm consciência moral. Elas foram dispensadas de ter consciência moral. É com esta gente que vocês estão lidando. Todos eles são sociopatas perigosos. Porque a partir da hora que o sujeito acha que ele está acima da moral, que ele é sem pecado, ao ponto de como o Lula poder comungar sem ter confessado, ele não tem o que confessar, ele nunca fez erro nenhum. Você está entendendo? A pessoa que se auto-beatifica dessa maneira é um inimigo da humanidade, é uma pessoa perigosíssima. Quer dizer, em situações normais, pessoas como essa estariam no hospício. Na melhor das hipóteses, teriam um subemprego, seria um office boy, um escrevente, um varredor de rua, na melhor das hipóteses. Então, não prejudicariam ninguém, mas agora essas pessoas subiram. Subiram por quê? Porque as pessoas que ainda têm alguma noção do que seja razão, do que seja lógica, do que seja hora, se acovardaram. Porque são cúmplices disso. Você não vai dizer que todo esse empresariado que fica puxando o saco de Lula, está certo, dizendo que bom que nós temos um operário na presidência, etc, etc. E como se o Lula fosse pobre, como se fosse operário. Né? O Lula é muito menos operário do que eu, meu Deus do céu. Né? Agora, toda esta putada empresarial que ficou puxando o saco do sujeito, faz isso porque tem medo. E o medo instantaneamente se converte em afeição. É uma espécie de síndrome de Estocolmo. Quer dizer, aquele empresariado trêmulo, tá certo? Diante dos homens de macacão, os caras do MST, que chegam lá tudo barbudo, fedendo e tal. Né? Então aquela burguesia maldita treme de medo e no instante seguinte se apaixona por aquele, né?
aquele Brutamontes que conseguiu intimidá-la. Em suma, é tudo uma imensa viadagem. Vamos lá. Liga aí. Alô? Alô? Parece que tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Olavo? Quem é? Aqui é o Flávio Olavo. Tudo bem? Olavo, tudo bem? É o seguinte, no caso, sempre falando a respeito dessa parte, dessa esquerda, a UDN, ela era considerada um partido de direita na época? Ela era de verdade, de fato, de direita? A UDN era. A UDN era, foi um movimento realmente conservador que teve, quando eles defendiam, não somente, defendiam o programa conservador inteiro, praticamente inteiro. É a livre empresa, tá certo? É a democracia representativa e é os princípios da moral judaico-cristã. Isso aí é o conservadorismo. Se defendiam bem ou mal, não sei. Havia pessoas bastante sérias ali, né? E havia líderes de Carlos Lacerda. como Carlos Lacerda, né? Diga. Ele, no início ele fazia parte do movimento comunista? Houve esse período? Houve isso? Quem? O Carlos Lacerda? O Lacerda. O Lacerda, sim. O Lacerda foi comunista na juventude. Mas isso realmente não quer dizer nada, porque isso, você vê, só existe dois tipos ou ele é comunista ou ele é ex-comunista. Só existe dois tipos. Existe o sujeito que ainda é comunista e existe o que é anticomunista. Porque o sujeito simplesmente se afasta do comunismo e permanece neutro, então ele está servindo ao comunismo ainda, direitinho. Então só tem um jeito, você entrou lá dentro, percebeu o que é aquela merda, você tem que combater. Você tem obrigação estrita de dedicar o resto da sua vida a combater. Para quê? Para pagar o mal que você mesmo fez. E eu estou até hoje, tá certo? Limpando os traços de merda que eu deixei entre os 17 e os 21 anos quando participei desse negócio esquerdista. É aquele... Eu estou falando dos outros, não estou falando dos outros, não, estou falando de mim mesmo, tá entendendo? Vamos lá. Você tinha, de repente foi o primeiro, talvez tenha sido o primeiro contato que você teve com algum tipo de pensamento, assim, seria da época, seria isso? É claro, dominante? É sempre a primeira coisa que oferecem para você. Mas isso não é desculpa, você está entendendo? Porque você diz, mas eu era inocente, eu era jovem. Ninguém entra nisso por inocência, nem entra por idealismo, nem por amor ao próximo, entra por vaidade e desejo de poder. E por ser Maria vai com as outras. Só tem motivações baixas que levam a pessoa a isso. Olha, é o desejo de apoio grupal, você se juntar com um grupo para você sentir que você está entre os mais fortes, porque, claro, o grupo fortalece. É o desejo de poder, é a vaidade de você querer ser diferente e, sobretudo, a imensa vaidade de você estar com um porrete moral na mão que permite você bater na sociedade, bater em todo mundo e você sentir que você é melhor que os outros. Quer dizer, todas essas motivações, somando isso, não dá nada de bom, é só coisa ruim. Então essa história de que quem não é comunista aos 18 anos não tem coração. Como? É a falta de coração que leva os caras a ser comunistas. Eu examino claramente a minha motivação, examino o meu coração, os meus motivos e os meus colegas. Eu vejo ninguém foi para lá com nenhuma intenção boa. Não foi com nenhuma intenção sequer justificável, nem mesmo perdoável. Isso só é perdoável se depois o sujeito se penitenciar, se ele se arrepender e ele tentar corrigir os efeitos do mal que fez. Aí ele pode ser perdoado. Você está entendendo? Mas fora disso, não. Agora, o negro que continua nisso a vida inteira, depois que houve, por exemplo, quando houve o relatório Khrushchev em 56, acho, né, mostrando lá os crimes do governo Stalin, já não era para ter mais nenhum comunista no mundo, mas tem cara que insistiu. Tá certo? Depois da abertura dos arquivos de Moscou, onde você sabe tudo, toda a imensa crueldade, muito que transcende o próprio nazismo, tá entendendo? E os caras ainda insistem. Então é porque são criminosos de vocação. Tá entendendo? Eu acho um cara como o Oscar Niemeyer é uma mente criminosa. Assim, ele gosta do genocídio, ele gosta que o Partido Comunista mate metade do mundo, ele gosta disso, ele se sente bem porque se sente superior. Tá certo? E justamente por isso merece todo o nosso desprezo. Porque uma pessoa só é superior a outra pela bondade, em primeiro lugar, pela bondade, pela disposição de aceitar a realidade, pela fidelidade dela às coisas que são verdadeiras. Não é porque o cara se declara superior porque ele pertence a um grupinho, seja o grupo comunista, seja o grupo homossexual. O grupo não santifica ninguém. E esses caras, a partir de logo que eles se entram nesse grupo, eles se sentem muito melhor que os outros. Então o que merece é um tapa na cara, seguido um pé na bunda. Diga aí. Com relação, por exemplo, aos militares, o pensamento deles,
eu observo assim, os militares, ao mesmo tempo que eles tentam se manter, distanciados de qualquer tipo de religião, ao mesmo tempo eles acabam ficando meio perdidos, porque eles não têm essa formação, no caso judaico-cristão, esses fundamentos. Eles, os militares brasileiros? Oi? Você está falando dos no Brasil? Militares brasileiros? Bom, tem muito militar cristão. Tá, sim, mas o problema de milico, no fundo, nesse aspecto, é o mesmo problema de comunista. Quer dizer, porque o sujeito pertence àquele grupo, ele acha que é melhor que os outros. E a partir da hora que o sujeito entra nisso, ele já está pensando errado. Você está entendendo? Porque nenhuma participação de você em nenhum grupo, partido, instituição, igreja, etc., te torna melhor. Você está entendendo? Agora, sempre que... Então tem aquele jeito popular de dizer, junte-se aos bons e serás um deles. Você está entendendo? Então isso é coisa de adolescente. Você sempre quer juntar no grupo dos garotos bacana para você ser um deles. Só que essa é uma motivação egoísta, vaidosa e besta. Tá entendendo? Então a primeira coisa que o nego tem que entender, não é porque eu entrei no grupo que eu sou melhor que os outros. Eu sou igual a todas as pessoas, tá certo? E Deus não me deu uma revelação especial, você está entendendo? Eu não sou um protegidinho, eu tenho que prestar satisfação às mesmas normas morais que os outros, tá certo? Se o que eles fazem, quando eles fazem uma coisa é pecado, se eu fizer a mesma coisa também é pecado para mim, porra. Não estou absolvido, não sou que nem o Lula, ninguém está absolvido a priori. Tá entendendo? Então tudo isso, vamos dizer, essa espécie de beatificação por participação, isso aí, vamos dizer, é uma perversão gnóstica. Tá entendendo? E a partir da hora que a pessoa entra nisso, ela começa a enxergar as coisas erradas. Porque, vamos dizer, a solidão moral, que tem inteira responsabilidade pelos seus próprios atos, perante a sua consciência, perante Deus, essa é a condição humana. Nenhum ser humano pode fugir disto. Tá entendendo? Quer dizer, estar sozinho perante sua consciência, perante Deus, essa é a condição humana. Quem foge disso não merece sequer viver, porque não está à altura da condição humana. Quer ser um bichinho, você está entendendo? Cuja consciência vem do grupo. E é assim que as coisas funcionam. Não sei se isso responde a tua pergunta. Sim, responde. Então vamos em frente, que ainda tem gente na fila aí. Brigadão. Vê se tem mais alguém aí. Alô? Alô, Lavo? Eu? Tudo bom? Aqui é o Marcos de Porto Alegre de novo. Oi, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu não estou ouvindo o teu programa ao vivo novamente, né? Não sei se o senhor abordou a questão da igreja e a visita do Papa ao Brasil aqui. Não, isso eu já falei no outro programa. Sim, pois é que no finalzinho o senhor falou assim, a guerra começou. E aí? Como é que está isso? Olha, eu preciso deixar para falar disso no outro programa, quando a gente tiver mais material sobre isso. Porque hoje tem tanta coisa aqui, rapaz. Mas se refere a essa coisa, a esse assunto? Ou eu acho que o Papa, vamos dizer, no tempo ainda do João Paulo II, o pessoal já tinha percebido que havia, vamos dizer, um certo número de grupos, cada um com o seu projeto mundialista. E que a igreja também tem o seu projeto mundialista, que não é um projeto, vamos dizer, de dominar o mundo, mas um projeto de cristianizar o mundo, que é a função dela. Sim. Então, que havia lá, vamos dizer, um bloco globalista e internacionalista, que havia um bloco comunista, um bloco islâmico e que havia um bloco católico também, e que ele tinha que tomar posição e se defender. Tá certo? Tem que se juntar, sobretudo se juntar com os outros cristãos e se defender. É isso. E eu acho que esse Papa está fazendo algumas coisas nessa direção, ainda muito timidamente, a meu ver. Tá certo? Porque quando a situação piora, a situação fica ameaçadora, e as pessoas ainda têm timidez de reagir, então a conclusão necessária é que a situação vai piorar muito mais. Quer dizer, quando a situação começa a ficar ameaçadora, você tem que agir rapidamente, agir de maneira decidida e firme. Não pode ficar com nhenhenhê, não pode ficar com frescura, mesmo que seja o Papa, tá entendendo? Quer dizer, o Papa não tem esse direito também. Aliás, ele é o que menos tem. Agora você diz, mas o Papa não pode fazer isso, senão mata ele. Eu digo, escuta, se o cara quer ser Papa e não quer morrer pela igreja, que merda de Papa é esse? Bom, aí paralisa, né? O Papa está lá para isso, para dar a sua vida, como Cristo deu. Claro. No mundo inteiro tem milhões de cristãos que para defender os outros cristãos dariam sua vida com alegria, dar a vida pelo Cristo, pelos nossos irmãos. É a maior honra que você pode ter.
Agora, não, o Papa não pode dizer se não mata. Quer dizer, nem isso justificaria. O Papa não tem o direito de ter medo, de nada. Ele só tem que ter medo de uma coisa, de ir para o inferno. Quem crê nele nada teme, né? Mas é evidente, é evidente. Claro. Não, eu tava também, bom, já que a questão é para ter medo de Deus, é ter medo da justiça divina. Olha, eu tenho que agir direito. Temor a Deus, claro. Eu tenho que fazer o meu sacrifício aqui, tenho que dar minha vida se for preciso. Por quê? Porque Deus entregou a igreja na minha mão, a responsabilidade é inteiramente minha. Eu sou o pastor, eu tenho que defender o rebanho, não é botar as ovelhas na frente de mim para elas se ferrarem na minha frente, que nem fez aquele maldito Concílio Vaticano II, que entregou, você sabe que no Vietnã e no Camboja, as comunidades mais perseguidas foram os cristãos, especialmente os católicos. Aqueles que eles chamavam boat people, o pessoal do turma do barco, que fugia do Vietnã em barco, eram quase todos católicos. Agora, ainda hoje, o Vietnã tem a perseguição, vamos dizer, aos montanhares. Montanhares uma população que tem lá, que são todos católicos. Estes estão sofrendo. Para quê? Para que a igreja não comprasse briga com o governo de Moscou. Então o que o pastor fez? Entregou as ovelhas do lobo para ele se defender atrás. Isso não tem... Olha, eu não discuto as questões doutrinais, as pessoas vêm com aquelas questões rebuscadas. Mas a missa, o Novus Ordo Missa é válido, né? Porque eu li no livro do Rama Komaraswamy, ou li não sei aonde. Eu não entro nessas questões, tá certo? Eu vou por aquilo que é óbvio e patente, tá certo? Olha, eu não estou aqui para cagar regra e dizer o que é certo e errado. Eu sou um filósofo, estou aqui para examinar a realidade. E eu só digo as coisas quando elas são óbvias demais. Então eu não posso entrar nessas sutilezas, tá certo? Porque elas são duvidosas. Não. Agora, tem uma coisa que não é duvidoso. A igreja ofereceu os cristãos para ser sacrificados pelos comunistas para que o Concílio Vaticano II não tivesse que falar mal dos comunistas. Isso é um fato. E isto é um pecado imenso, imenso, porque depois do concílio, tá certo, morreu muita gente na mão de comunistas. Morreu mais de 10 milhões de pessoas, já na década seguinte. E a igreja não podia falar mais nada, porque ela tinha se comprometido a ficar boazinha. Uhum. Então, isso aí é o pastor que se esconde atrás da ovelha. Que raio de pastor é essa? Você está entendendo? Então, o que é para fazer com o Papa que fez? É para chegar lá no trono, tirar o cara a tapa, dizer, sai daí, arruma outro emprego, você não serve para isso. Porque você está aí para dar a vida pelas suas ovelhas e não para oferecer elas. Sim. Não estou entrando em questões doutrinais, não é esse negócio de pré-conciliar, pós-conciliar, não entro nessas frescuras, entendeu? Eu estou falando uma simples realidade. Isso faz parte do meu método. Eu não discuto questões doutrinais, eu discuto fatos e realidades. Teorias e doutrinas só valem alguma coisa quando elas são a expressão direta da realidade. Senão, não serve para nada. Sim. Por falar nessas questões de ordem mundial, domínio do mundo, etc., eu te mandei uma mensagem um tempo atrás, faz poucos dias até, não sei se chegou a ler, que em junho de 2005, um jornal, no caso, no Canadá, havia denunciado, na época, o primeiro-ministro, o líder do Partido Conservador, que hoje é o primeiro-ministro do Canadá, o Stephen Harper, havia dito que no país haviam 1.000 espiões chineses espionando a indústria do país. E havia mas sem dúvida. Então imagina, aliás, esse era um dos temas do programa passado que eu não falei. Eu tinha aqui, vamos dizer, um estudo mostrando que a espionagem russa e chinesa hoje é muito mais intensa do que no tempo da Guerra Fria. Então deve haver uns 10 mil. Aliás, o do tempo da Guerra Fria já é muito mais do que se admitia na época. Né? Porque depois que passou o negócio da Guerra Fria, todo mundo achou, não, aquilo era paranoia anticomunista. Só que a hora que abriu os arquivos de Moscou, falou, paranoia coisa nenhuma. O cara está dizendo que tinha um jacaré embaixo da cama, porque tinha mesmo, entendeu? Eu sempre recomendo, se o nego diz que tem um jacaré embaixo da cama, antes de você dizer que ele é paranoico, dá uma olhada embaixo da cama por via das dúvidas. Eu vou olhar. No caso, não é que o jacaré tinha 15, você está entendendo? Quer dizer, aquele tal do John McCarthy, fizeram a caveira dele porque ele disse que tinha 52 espiões comunistas no governo federal. Tinha mais de 300, porra! Tá entendendo? E hoje o negócio também não tá para brincadeira, porque o chinês entra aqui e faz o que quer. Aliás, sob a proteção do seu Clinton. O Clinton, quando é espião chinês, foi preso e ele mandou soltar. Claro que ele recebeu a contribuição de campanha de uma estatal chinesa. Quer dizer, o cara que faz isso, é evidente que ele é um traidor, é evidente que é um vendido, é um corrupto. Que chega aí uma empresa chinesa e compra o cara, pô.
Isto foi presidente dos Estados Unidos. Agora, se isso pode acontecer nos Estados Unidos, imagina o que acontece no Brasil. Quer dizer, o mundo hoje é dos ladrõezinhos, tá entendendo? O ladrãozinho vira presidente da República, pô. É isso, nós estamos governando pela pessoa mais baixa, mais mesquinha, tá entendendo? De toda a história humana. Se você pegar Átila o Uno, era um primor de nobreza, perto de um Lula ou de um Clinton, né? Nossa Senhora! Você lê aquela história dos 12 Césares, que só viviam fazendo putaria, suruba, etc. É bom, os 12 Césares pelo menos tinham alguma coragem, meu Deus do céu. Né? Eles eram o que eram. Né? Podiam viver na putaria o tempo todo, mas tinham uma dignidade. Agora, esses caras não se vendem por qualquer coisa, porra. E eu tava pensando, isso de repente explica um pouco como é que a China mandou gente pro espaço e tem indústria de ponta, essas coisas, né? Bom, na verdade, tudo que está acontecendo na China é dinheiro americano. Os americanos fizeram a China. Bom, já 150 bilhões. Como fizeram a economia soviética. Você lê os livros do Anthony Sutton, como se fez a economia soviética. O cara passou 50 anos na economia soviética e chegou à conclusão de que ela nem sequer existia. Era tudo ajuda americana. Quer dizer, o capitalismo é suficiente para se fazer a si mesmo, se enriquecer a si mesmo, e enriquecer os seus aliados, como enriqueceu depois a Alemanha, como enriqueceu o Japão, a Itália, a França, etc, etc. Tá certo? E ainda enriqueceu o seu próprio inimigo. E o inimigo ainda fica falando mal dele. Ainda tem gente dizendo, o capitalismo, a exploração, é a miséria, etc. Qualquer pessoa que fala isso, olha, cada vez tenho menos paciência com essa gente. Ele começa o capitalismo, é a exploração, é a miséria, tem que dar um tapa na cara, tem que calar a boca, burro, porra. O exemplo é o Chaves, né? É o Chaves. Petróleo e fortuna. Porra! Caramba, eu não sei como o Chaves aprendeu a falar, você tá entendendo? Eu não sei o que a mãe dele fez para ensinar aquele sujeito a falar. Normalmente ele deveria latir, tá entendendo? Se conseguisse, tá entendendo? Aquilo é um animal. Quer dizer, é um animal, um sujeito mentiroso, trapaceiro. Tá certo? E eu acho que aquilo lá deve consumir uma droga, uma cocaína, porque aquela pretensão que o nego tem, aquelas coisas que ele fala o Papa tem que pedir desculpa para as culturas maias e astecas, etc. Quer dizer, agora o Papa vai ter que se prosternar perante aquelas culturas genocidas que viviam no sacrifício humano de arrancar coração e fígado das pessoas para oferecer para o Deus Sol. Ora, porra! Né? Agora querem restaurar essas malditas religiões homicidas, querem restaurar o nazismo. Então já chama o Führer logo de cara, né? Monta lá uns templos nazistas e pronto, porra. Se é para esculhambar, vamos esculhambar de vez. Né? Agora aqui, nós não estamos longe disso, porque aqui, dando notícia. O presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, e o secretário de Relações Internacionais, Walter Pomar, visitam a Síria na próxima semana para firmar um acordo de cooperação com o partido Baath. Sabe qual é o partido Baath? É o partido do Saddam Hussein, o partido genocida que matou 300 mil iraquianos, pô, e está matando gente na Síria pra caramba. Você sabe como é o negócio na Síria? Na Síria, nas mesquitas na Síria, tem mais de 3 conversando. Chega um quarto que já é o cara da polícia para ouvir o que ele está escutando. É isso que é o regime da Síria. É a mesma coisa que o Saddam Hussein, quer dizer, são assassinos, são vampiros, entendeu? Esses homens desse governo da Síria é uma pessoa que a gente não devia nem olhar para ele. Né? Agora, vai lá o seu Walter Pomar, seu Berzoini, vai lá para puxar o saco do cara. Quer dizer, mas que gente, porra. E depois e se for pensar que aqui no Brasil, por exemplo, ainda tem a maior comunidade libanesa fora do Líbano, o governo tem que dar alguma explicação para esse tipo de coisa, né? Pois é, vai ver o que a Síria vem fazendo lá. Né? Quer dizer, o Líbano, que vamos dizer, era um jardim no começo do século, hoje é um país destruído, tá certo? E devemos aqui a essa gente, porra. Agora a comunidade vai pedir socorro aí no Brasil, enquanto o governo está de namoro com os inimigos deles. É um negócio terrível, viu? A gente deu um giro bom aqui, hein? E muita merda. Vamos ver se tem mais gente na linha aí. Tem. Tá certo. Então, obrigado, Olavo. Um abraço aí. Tá, um abraço pro senhor. Vamos lá. Boa sorte, abraço. Obrigado. Vamos lá, quem está na linha aí? Enquanto isso, eu vou recomendar um negócio para vocês aqui. Vocês não deixem de abrir a página www.defesanet. Atenção, www.defesa.net.
que tem um artigo lá, de um sujeito chamado... Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Você me desculpa, mas eu fico tão atrapalhado no meio dessa montanha de papel que eu mesmo junto para esse programa. E para fazer esse programa é o seguinte, eu tenho que ler mais de entre 100 e 200 e-mails. Selecionar alguns, que esses alguns selecionados já são em número maior do que eu vou conseguir ler. Selecionar alguns, né? Alguns vamos dizer, são mensagens, outros são notícias que o pessoal me manda e tal. Então, é uma coisa monstruosa. Aí depois eu fico com essa montanha de papel aqui e necessariamente eu me atrapalho. E na hora que eu quero achar uma coisa, eu não acho. Né? Porque aqui não pensa que tem uma produção que entrega tudo prontinho para a gente, não. Eu mesmo tenho que imprimir os e-mails aqui. E o programa, então, não tem um script. Ele tem só o material bruto, que é selecionado na hora. Ah, tá aqui. Então, procurem lá esse site, www.defesanet.com.br, e procura um artigo: O Brasil como campo da guerra irregular moderna, assinado por Nelson During. Então, ele assinala aqui que até o dia 23 de maio eram contabilizadas ações, quer dizer, ações subversivas revolucionárias em 16 estados do território nacional. Todas mostrando uma predisposição para atos violentos. Daí ele fala do negócio da usina de Tucuruí também, né? Ele diz: a mobilização para o evento teve a grande participação de órgãos federais pela omissão, cuja exata missão era de garantir a ordem e prevenir essas ações. Assim, a Polícia Rodoviária Federal executou no dia 22 extensa operação padrão, cujo resultado prático foi congestionamento em inúmeras rodovias do país. Quer dizer, é evidente que há uma articulação entre isso e esse pessoal do MST. Agora, a Polícia Federal estava em estratégica greve reivindicatória de 72 horas, exatamente no período das ações irregulares. A invasão imposta à usina hidrelétrica Tucuruí no Pará por grupos irregulares por quase 48 horas é esclarecedora nas ações, omissão e postura do governo federal e presidente da República. Ou seja, tudo isso é coordenado desde o alto escalão petista, tá certo? Porque, por exemplo, você pegar a Polícia Federal, quem é que coordena a Polícia Federal com o MST? É a liderança petista, que tem controle dos dois, tá certo? Que tem o contato direto com os dois. Agora, ele enfatiza aqui o seguinte, que diz que, graças ao tamanho e às proporções desta usina, né, o Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e para a região Norte. Note bem, apenas 3,4% da produção de eletricidade no país encontra-se fora do sistema integrado, em pequenos sistemas isolados, localizados principalmente na região amazônica. Sim, exatos 96,6% da geração e transmissão de eletricidade estão dentro do sistema interligado. Se a usina Tucuruí sofresse uma pane antes de o operador nacional do sistema pudesse intervir e isolar, seria um apagão elétrico com cobertura nacional. Você vê o risco que nós corremos. Agora, quando eu falo esse negócio de apagão, né, eu me lembro de um artigo que eu escrevi, note bem, em 1999, quando queimou uma torre, né, de uma dessas companhias estatais de eletricidade, e o pessoal disse que foi um raio que caiu. Mas para cair um raio precisaria no mínimo estar chovendo. Para não dizer que não está chovendo, tinha uma garoinha de nada, né? E também os raios, né? Eles costumam ser acompanhados de trovões e são ouvidos. Então ali não havia chuva. E também não houve ruído de raio, mas a explicação oficial foi um raio. Eu achei que não era. Por quê? Porque eu tinha conversado com um sujeito conhecido meu que era militante comunista e funcionário da Eletropaulo. Note bem, ele, 25 anos atrás, ele dizia: nós estamos preparando o apagão em escala nacional. Está tudo pronto para o apagão. Note bem, o que aconteceu? Houve algum problema na transmissão? Diz que saiu do ar? Diz aí, qual é o aviso aí? Olha, estou recebendo um aviso aqui de que nós saímos no ar. Quer dizer que eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo. Tá certo? De maneira que nós vamos interromper esta programação e voltamos a semana que vem, a não ser que haja oportunidade de fazer um programa extra durante a semana. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até a semana.